O quinto ciclo de palestras sobre a Inconfidência Mineira, abordagens crescentes e interesses diversos, tem a honra de contar com a participação do Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, na segunda palestra da programação que foi preparada para este mês de abril. Nosso convidado, ele é natural de Andrelândia e é promotor em Minas Gerais, promotor de justiça em Minas Gerais, desde 2001. Ele atua também como professor de Direito do Patrimônio Cultural em curso de pós-graduação. É ainda autor de dezenas de livros e artigos que tratam da tutela do patrimônio cultural brasileiro. Nessa área, ele tem participação muito ativa como integrante da Comissão Nacional de Experts, instituída pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, para a identificação de obras do Aleijadinho. Membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, a sigla em inglês da instituição que dá suporte técnico à Unesco na área de proteção do patrimônio cultural e, como tal, também tem participado ativamente dos trabalhos da instituição. É ainda membro da Comissão de Preservação da Memória do Ministério Público Brasileiro no Conselho Nacional deste mesmo órgão. A par disso, ocupou a coordenação do Grupo de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas de Minas Gerais, entre 2003 e 2005, e da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, entre 2005 e 2016. Não bastasse as atuações referidas anteriormente, o Dr. Marcos Paulo é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, coordenador da Comissão Cultural Permanente de História e autor de 5 livros na área de conhecimento que me referi anteriormente. Eu destaco, dentre essas obras escritas pelo Dr. Marcos Paulo, o livro O Aleijadinho Revelado, que contém estudos históricos sobre Antônio Francisco Lisboa e que traz o registro de batizado do célebre Aleijadinho, que era procurado por mais de 100 anos pelos historiadores. É também um incansável estudioso sobre a Inconfidência Mineira, tema que será abordado na palestra a ser apresentada a seguir, que tem como título A Extensão Geográfica do Movimento Inconfidente, de Montpellier, na França, a Sucuriú, em Minas Gerais. Neste momento, tenho a satisfação de passar a palavra ao Dr. Marcos Paulo, para que os associados e amigos do Instituto tenham mais uma oportunidade de conhecerem o trabalho do nosso convidado na linha em questão. Marcos Paulo, a palavra é sua. Obrigado. Olá, é uma grande honra e satisfação poder participar de mais um evento do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, nesse ano de 2021, falando agora a respeito da Inconfidência Mineira. O tema da nossa fala, da nossa conversa com os senhores nesta ocasião, diz respeito à extensão geográfica do movimento Inconfidente, de Montpellier a Sucuriú. Eu tenho uma apresentação em PowerPoint para poder compartilhar com os senhores. Bem, o objetivo dessa nossa conversa diz respeito às reflexões sobre qual teria sido a verdadeira extensão geográfica do movimento da Inconfidência Mineira. Inconfidência em Minas Gerais, na verdade, nós tivemos mais de uma. Nós temos as Inconfidências do Sertão, como a de Dona Maria da Cruz, a Inconfidência de Curvelo. Tivemos ainda a Inconfidência de Pitangui e algumas outras sublevações em Santa Luzia, na região de Macaúbas, bem no início do século XVIII, também na região de Mariana, enfim. Mas o movimento rebelde, que ficou, de fato, conhecido como Inconfidência Mineira, aconteceu
já nos últimos anos do século XVIII. E o nosso objetivo aqui é nós discutirmos com os senhores por onde as pessoas envolvidas com esse movimento Inconfidente passaram. Então, o tema, o título que nós escolhemos, aí, melhor dizendo, Entre Montpellier e Sucuriú, nada é mais do que uma provocação que nós fizemos, colocando aqui como dois contrapontos em continentes diferentes. Por um lado, Montpellier, no sul da França, já bem pertinho do Mediterrâneo, uma das cidades mais importantes da França, onde estava situada uma das universidades mais antigas daquele país, fundada ainda no século XIII, por onde passaram diversos dos inconfidentes mineiros e pessoas vinculadas ao movimento Inconfidente, ainda que não tenham sido condenadas no processo formalmente como inconfidentes. E, por outro lado, Sucuriú, que é uma pequena, no século XVIII, era um pequeno arraial situado no Vale do Jequitinhonha, nas proximidades de Minas Novas, que está apontado aí na região nordeste de Minas Gerais. Hoje corresponde à cidade de Francisco Badaró, uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes, situada no Vale do Jequitinhonha, mas que também teve participação e teve presença de pessoas envolvidas com o movimento da Inconfidência naquele território. Então, o que nós pretendemos é fazer uma ligação aqui através da discussão por onde passaram esses personagens, para a gente verificar se, de fato, esse movimento é um movimento que se restringe ao território de Minas Gerais, e isso explicaria uma visão reducionista da denominação do movimento como Inconfidência Mineira, né? E que, portanto, remeteria tão somente à capitania das Minas Gerais, ou se, por outro lado, nós teríamos uma abrangência para além dos domínios do território da capitania de Minas Gerais. Então, essa é a nossa proposta de discussão com os senhores nessa nossa pequena apresentação. Bem, então, só para que possamos retomar, a Inconfidência Mineira é uma denominação pela qual ficou conhecido o movimento conspiratório tramado no final da década de 1780. Os primeiros registros que nós temos a respeito do movimento Inconfidente são dos primeiros anos da década de 1780, sobretudo com as pregações do cônego Luiz Vieira da Silva no Seminário de Mariana. Isso aparece de maneira muito evidente nos autos de devassa da Inconfidência Mineira e, obviamente, ela vai se estender até o final daquela década. E esse movimento teria contado com a participação de diversos magistrados, militares, sacerdotes, grandes proprietários rurais, cientistas e comerciantes de Minas Gerais. E esse movimento tinha por objetivo a libertação do domínio de Portugal mediante a criação de uma nação republicana independente. Então, em linhas gerais, essa é a definição do movimento da Inconfidência Mineira, de acordo com aquilo que nós temos na historiografia. Bem, por onde teria ocorrido o movimento? Quais são os principais núcleos envolvidos com o movimento da Inconfidência Mineira? Algumas pessoas, de maneira inadvertida, acabam relacionando Inconfidência Mineira tão somente com Vila Rica, com Ouro Preto. Entretanto, Vila Rica, à época, já era a capital de Minas Gerais, da nossa capitania, e, sem dúvida alguma, uma das principais, se não a principal cidade que nós tínhamos já àquela época, em decorrência de ser o centro, a sede do poder, né? O Visconde de Barbacena, enquanto governador general, que era o responsável pela condução dos destinos da capitania, tinha a sua sede estabelecida
em Ouro Preto, né, com o Palácio de Campo em Cachoeira do Campo e o Palácio dos Governadores, a sede ali na atual Praça Tiradentes. Então, não tem dúvida realmente de que Ouro Preto tem um papel importantíssimo no âmbito da Inconfidência Mineira. Entretanto, não foi a única localidade que teve participação. Na verdade, o movimento é bastante extenso, né? E nós temos núcleos da Inconfidência Mineira que precisam ser melhor conhecidos para que nós possamos identificar qual a verdadeira, real extensão desse movimento, por onde essas ideias revolucionárias circularam. E um dos pontos que nós temos mais ao norte de Minas Gerais está em Diamantina, sobretudo com a presença da família Rolim, sobretudo com o padre Rolim, que era um comerciante de pedras preciosas, de diamantes, tido como contrabandista, um perfil absolutamente rebelde e que estava, de fato, muito envolvido com o movimento Inconfidente. A principal liderança que nós temos naquela região, o Cerro de Diamantina, realmente não há dúvidas, era o padre Rolim. Uma figura muito interessante e que precisa ser melhor conhecida. Nós temos, então, esse núcleo lá na região de Diamantina, que já está no Vale do Jequitinhonha, mas numa região um pouco mais conhecida. Nós temos um outro núcleo, que é o núcleo da região de Ouro Preto, e aí nós podemos citar aqui Vila Rica, onde, né, estavam residindo naquela época o Cláudio Manuel da Costa, que era secretário, que ocupou o cargo, um importante cargo de secretário do governo, da capitania, o Tomás Antônio Gonzaga, que era desembargador, e diversas outras figuras de extremo relevo no âmbito da Inconfidência Mineira. Ali nas proximidades, em Ouro Branco, por exemplo, nós tínhamos o cônego Luiz Vieira. Em Carijós, que é atual conselheiro Lafayette, nós tínhamos também presença inconfidente, sobretudo na localidade de Varginha do Lourenço, na famosa estalagem da Varginha. Então, naquela região mais central, nós tínhamos esse núcleo que ia mais ou menos ali da região de Mariana, Ouro Preto, até Conselheiro Lafayette. Já na região da comarca do Rio das Mortes, nós temos alguns núcleos importantes para além de São João del Rei. São João del Rei, nós tínhamos ali como principal representante, sem dúvida alguma, o Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era ouvidor, que ocupava um cargo importante, casado com a Bárbara Eliodora, que era filha de um advogado de extrema relevância em São João del Rei naquela época, e, obviamente, várias outras pessoas faziam parte dessas conversas, dessas tramas inconfidentes. Mas, sem dúvida alguma, ali em São João del Rei, o principal nome era o Alvarenga Peixoto. Em Prados, nós temos os Oliveira Lopes, a dona Hipólita Jacinto de Mello. Em Tiradentes, nós temos o padre Toledo e o seu irmão. Ali ao lado de Tiradentes, em Resende Costa, os dois Resende Costa, pai e filho. Em Prados, nós temos ainda o Vitoriano Veloso, no distrito de Bichinho. Enfim, um núcleo muito importante. Mais em direção à Zona da Mata, nós temos em Barbacena a figura de José Aires Gomes, que era um grande potentado da Mantiqueira, uma das figuras, em termos econômicos, das mais relevantes do movimento Inconfidente. O próprio traidor Joaquim Silvério dos Reis, estabelecido com fazenda naquela região. E em Juiz de Fora, nós vamos ter Domingos Vidal Barbosa Lage e seus irmãos. Então, nós fazemos aqui, né, e aí ao lado está o mapa das chamadas Estradas Reais de Minas Gerais. Nós conseguimos, então, ao longo desse circuito das Estradas Reais, identificar esses diversos núcleos da Inconfidência Mineira. Então, na verdade, o movimento não estava restrito tão somente a Ouro Preto e à circunvizinhança.
É um movimento que, na verdade, estava disseminado por toda a capitania de Minas Gerais. Então, é importante nós visualizarmos isso aqui, né, com essa análise, né, espacial, geográfica, para a gente verificar que, na verdade, a Inconfidência Mineira não abrangeu um pequeno espaço territorial de Minas Gerais. Ao contrário, foi um espaço bastante significativo, principalmente se nós levarmos em conta as dificuldades de transporte e de comunicação naquele período. Bem, uma coisa que aí a gente já começa a trazer como uma novidade e que a gente tem analisado isso nas nossas pesquisas, é um polo praticamente desconhecido e muito importante da Inconfidência Mineira no Vale do Jequitinhonha. E por isso que eu fiz a questão aqui de chamar a atenção para Sucuriú, que é Francisco Badaró, que estava, à época, o arraial de Sucuriú. Sucuriú significa o Rio da Sucuri Grande, em Tupi-Guarani, e eu fiz questão de pegar essa designação, que é genuinamente nacional, para contrapor a Montpellier. Então, aqui, fazendo esse contraponto da designação da famosa cidade francesa no Velho Mundo em relação aos nossos pequenos arraiais com designação Tupi-Guarani, aqui ainda no século XVIII. E esse polo de Minas Novas é o polo que precisa ser melhor pesquisado. Apesar de nós termos aí mais de 200 anos de Inconfidência Mineira, verdade seja dita, nós ainda temos muito que descobrir sobre esse movimento. A análise não pode ficar circunscrita tão somente àquilo que consta expressamente nos autos da devassa da Inconfidência Mineira, que nós sabemos que aquilo ali é um pequeno recorte daquilo que as autoridades descobriram e daquilo que elas quiseram, de fato, descobrir. E vários personagens foram deixados à margem das malhas da devassa. E a gente pode citar como um exemplo aqui, talvez o mais significativo de todos, João Rodrigues de Macedo, que era um grande banqueiro, sem dúvida alguma, um dos grandes financiadores do movimento, que estava metido até a cabeça com as tramas da Inconfidência e simplesmente não figurou sequer como investigado nos autos de devassa da Inconfidência Mineira. Então, esse polo inconfidente de Minas Novas, nos parece, ele necessita de uma maior dedicação em termos de pesquisa, porque há possibilidade de nós conseguirmos informações valiosas a respeito não só da extensão geográfica, mas mesmo de novos nomes que deram suas contribuições para o movimento da Inconfidência naquela época. Bem, Domingos de Abreu Vieira, conquanto ele tenha sido arrematador e tivesse a sua casa em Ouro Preto, inclusive situada ali de frente à Casa dos Pontos, bem ao lado ali da Ponte dos Pontos, era a casa do Domingos de Abreu Vieira, que era inclusive padrinho da filha de Tiradentes. Ele era tenente-coronel do Regimento da Cavalaria de Minas Novas, então lá no Vale do Jequitinhonha. Então, e ao que tudo indica, Tiradentes teve o primeiro contato com Domingos de Abreu Vieira, ainda quando o alferes não era alferes, na verdade, ele era mascate e estava comercializando os seus produtos na região de Minas Novas. Isso aparece nos autos de devassa da Inconfidência Mineira, não é nenhuma novidade, mas explica, de certa forma, esse relacionamento, essa proximidade, essa amizade entre o Domingos de Abreu Vieira e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, lá na região de Minas Novas e não em Vila Rica. O Vicente Vieira da Mota, já no período de 1786, 1788, ele vai aparecer como caixeiro, como funcionário, como empregado do João Rodrigues de Macedo na Casa dos Pontos, como escriturário, chamado guarda-livros do João Rodrigues de Macedo, que era uma pessoa de confiança dele. Ele era capitão de ordenança também em Minas Novas. Sobretudo, a patente dele faz menção a Itamarandiba, que fica ali também na região de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Então, vejam só,
essas pessoas passaram primeiro pela região de Minas Novas antes de se estabelecerem em Vila Rica. José Joaquim da Rocha, o famoso cartógrafo, que foi responsável por passar ao Tiradentes o mapa das almas, que era uma espécie de um levantamento demográfico da capitania de Minas Gerais e que indicava qual que era o número da nossa população, e esse elemento era de extrema relevância para se planejar uma revolução. Ele era sargento-mor onde? Em Minas Novas. Então, vejam os senhores que são figuras de absoluto relevo no movimento da Inconfidência e que estavam vinculados lá àquela região do Jequitinhonha. E o Abreu Vieira, condenado como inconfidente, o Vicente Vieira da Mota, condenado como inconfidente, o José Joaquim da Rocha foi ouvido como testemunha, mas não foi condenado. E aqui umas outras figuras que nós descobrimos nas nossas pesquisas e que aparentemente têm profunda ligação com o movimento Inconfidência. O doutor José Pereira Freire de Moura, ele era advogado formado em Coimbra, conhecido como o doutor das Minas Novas. E o José Pereira Freire de Moura, ao que nos parece, pelo que nós levantamos, era uma das grandes lideranças na região de Minas Novas e com uma ligação absolutamente forte com pessoas que participaram do movimento Inconfidente. Ao que tudo indica, era mais um dos adeptos do movimento, e o fato de ser formado por Coimbra, isso já é um indicativo muito forte, porque era muito comum os estudantes da época, quando saíam para estudar em Coimbra e para estudar em Montpellier, eles voltavam realmente contaminados, entre aspas, pelos pensamentos libertários, iluministas, e não raras vezes se envolvendo em sedições. No Brasil, de forma geral, isso aconteceu não só aqui em Minas Gerais, mas em Pernambuco mesmo, isso aparece de maneira muito evidente. Então, é uma figura que precisa ser melhor conhecida. Né? Também em Minas Novas residia Alberto da Silva de Oliveira Rolim, que era comerciante, era cunhado do doutor José Pereira, esse famoso doutor das Minas Novas, e irmão do padre Rolim. E a família Rolim era uma família tida como revolucionária, todos os irmãos, enfim, então é uma figura que precisa ser também melhor pesquisada, e ao que tudo indica, o Alberto estava também envolvido no movimento da Inconfidência. Nós temos ainda o José Gomes Oliveira Meirelles, que era alferes do Regimento de Cavalaria, então ele era da chamada Tropa Paga. Aparece nos autos de Devassa, isso fica muito evidente, ele era amigo, próximo, muito próximo de Tiradentes, era proprietário rural em Minas Novas, mais especificamente onde? Em Nossa Senhora da Conceição do Sucuriú, atual município de Francisco Badaró, uma cidade, como eu disse, com cerca de 10 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha. Então, esse polo inconfidente na região de Minas Novas, que nós estamos trabalhando com ele, eu acredito que nós temos aqui uma potencialidade muito grande de termos informações complementares em uma região que é praticamente desconhecida em termos de participação no movimento da Inconfidência Mineira. Quando nós falamos de Vale do Jequitinhonha e Inconfidência, na maioria das vezes as pessoas voltam os seus olhares para Diamantina, para o Cerro, e Minas Novas meio que deixada de lado. Então, é uma nova vertente para pesquisas que nos parece ser de extrema relevância avançarmos nisso. Bem, vamos adiante. Então, eu conversei com os senhores a respeito dos núcleos da Inconfidência no âmbito da capitania de Minas Gerais. Mas, em verdade, nós temos, no âmbito da Inconfidência Mineira, pessoas que não residiam somente em Minas Gerais. Os Toledo de Pisa, Luiz Vaz de Toledo Pisa, o padre Carlos de Toledo,
A família Toledo Pisa é paulista e nós temos presença de parentes deles, inclusive um sobrinho do padre Carlos, que aparece nos autos de devassa e depois ele some, aparentemente empreende fuga, que ele era tido como suspeito de envolvimento na Inconfidência e que morava em São Paulo e todo mundo sabia disso. O próprio Alvarenga Peixoto mencionava que tinha parentes em São Paulo também. Né? O Alvarenga Peixoto, já no período final da década de 1780, ele estava estabelecido em Campanha, no sul de Minas, nas Lavras da Boa Vista, e ali estava muito próximo de São Paulo. Né? E ele se obrigou a marchar quando o movimento fosse deflagrado com pessoas da região do sul de Minas e São Paulo. Então, nós temos nos autos de devassa da Inconfidência Mineira esse indicativo da participação não somente de pessoas residentes na capitania de Minas Gerais, mas também na capitania de São Paulo. E no Rio de Janeiro, ainda mais fácil, nós tínhamos, na verdade, os grandes interessados no movimento Inconfidente sobre a perspectiva de comércio, os grandes interessados em termos financeiros, eram os comerciantes estabelecidos no Rio de Janeiro e que mandavam seus produtos para as Minas Gerais. E temos diversos comerciantes, o próprio pai do José Joaquim da Maia, o tio do José Joaquim da Maia, estavam estabelecidos com engenhos de produção de aguardente no Rio de Janeiro. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. O João Rodrigues de Macedo era comerciante, trabalhava com importação de produtos e os seus representantes no Rio de Janeiro eram muito fortes. Nós temos ainda a família Barbosa Lage, que estava estabelecida em Juiz de Fora, com várias ramificações e parentescos também no Rio de Janeiro. E o próprio Alvarenga Peixoto, que na verdade tem um vínculo enorme, inclusive sob o ponto de vista genealógico, com o Rio de Janeiro. Isso é uma vertente que em breve vai aparecer como novidade no movimento da Inconfidência, ao que tudo indica. Nós temos trabalhado muito nessa linha. O Alvarenga Peixoto tinha parentes próximos, inclusive quando o Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, a dona Inácia Gertrudes, que teria oferecido abrigo e possibilitado o abrigo do Tiradentes na Rua dos Latoeiros, na verdade, ela, ao que tudo indica, era uma parente próxima de Alvarenga Peixoto, ou seja, nós tínhamos uma integração de pessoas não só residentes nos limites territoriais da capitania de Minas Gerais, mas também pessoas vinculadas ao movimento Inconfidente que residiam nas capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós damos um pequeno passo, vamos dizer assim, para tirar a Inconfidência Mineira somente dos limites de Ouro Preto e Redondezas, somente da capitania de Minas Gerais, e nós podemos dizer, então, que a Inconfidência Mineira foi um movimento de 3 capitanias, apesar de se chamar mineira, a presença das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro são evidentes nesse movimento. Mas será que esse movimento ficou tão somente dentro dos limites dessas 3 capitanias? Vamos lá. Bem, na verdade, para quem quiser pesquisar em Confidência Mineira, vai ter que começar a estudar o surgimento do sentimento de liberdade, do sentimento de ruptura com aquilo que era praticado até então nas universidades europeias. Não tem dúvida alguma que boa parte da motivação, não vou dizer que toda a motivação, mas uma boa parte da motivação surge, sem dúvida alguma,
com a presença e a participação de intelectuais que saíram de Minas Gerais, saíram do Rio de Janeiro e foram estudar nas universidades europeias. Quais universidades essas? Coimbra, em Portugal, e Montpellier, na França. Aqui, nós temos, de fato, uma elite de ilustrados na Inconfidência Mineira, e os principais ideólogos, sem dúvida alguma, foram aqueles que estudaram em território europeu. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, se forma em Coimbra em 1753. Ele é o inconfidente mais antigo em termos de formatura nas universidades europeias. O Alvarenga Peixoto, em 1767. O Tomás Antônio Gonzaga, também em Coimbra, em 68. O José Álvares Maciel, e aqui eu vou dar um enfoque especial a ele, em Coimbra, em 1785, mas o Maciel, na verdade, além de se formar em Coimbra, ele percorre diversos outros países, inclusive a França e a Inglaterra. O Domingos Vidal Barbosa Lage, todos esses que eu mencionei aqui inicialmente, formados os três primeiros em Direito, Cláudio Inácio Tomás, o Álvares Maciel em Ciências Naturais. O Domingos Vidal Barbosa Lage, nascido em Juiz de Fora, na região de Juiz de Fora, ele se forma em Montpellier em 1787. E o José Joaquim da Maia, que é uma das figuras mais importantes que nós temos no movimento inconfidente, conquanto não seja mineiro, mas descendo de mineiros, seus pais residiam no Rio de Janeiro, ele se forma em Montpellier em 1786. Infelizmente, José Joaquim da Maia foi acometido de uma tuberculose ainda na faculdade e ele falece, ao que tudo indica, em Portugal por volta de 1788. Enfim, nós temos aqui figuras de extremo relevo, cuja participação foi decisiva no movimento inconfidente, mas que estudaram em solo europeu. Então, isso abre a perspectiva de nós trabalharmos a Inconfidência Mineira não só sob a ótica do território brasileiro, território lusitano à época, né? E hoje nós podemos dizer brasileiro, mas também sob a ótica de uma extensão territorial da Inconfidência no Velho Mundo, né? No continente europeu. E isso não me parece nenhuma forçação de barra, porque nós temos, ainda no período deles estudantes, várias manifestações, inclusive da Arcádia Ultramarina, participação do Cláudio, do Tomás, do Inácio, em poemas que estavam assim embebidos de sentimento nativista e revolucionário. Isso ainda pouco estudado no âmbito da Inconfidência Mineira. Então, me parece que é plenamente viável de falarmos de acontecimentos relacionados à Inconfidência, ao embrião da Inconfidência, sobretudo em território europeu. E talvez, né, são várias as passagens que nós poderíamos citar aqui, mas talvez a mais expressiva e significativa delas seja o contato que o José Joaquim da Maia teve com Thomas Jefferson para tratar do quê? Da Inconfidência Mineira em solo europeu, mais especificamente em solo francês. O José Joaquim da Maia, ele, como eu disse, tem ascendência mineira, mas nasceu no Rio de Janeiro. Ele se matricula na Faculdade de Medicina de Montpellier em 1783. À época, Montpellier era um centro de conspiração, chamada uma faculdade ou uma universidade de jacobinos. Então, ali fervilhavam as ideias revolucionárias. A maçonaria muito forte, muito presente em Montpellier naquela época. E o José Joaquim da Maia foi aluno de uma das figuras mais importantes de Montpellier, uma das figuras mais importantes da França, na verdade, naquele período, que foi o professor José-Marie Joaquim Vigarou, que era conselheiro do rei da França
era um maçom de renome e membro de várias lojas maçônicas de Paris. Me recordo, La Ménité era uma delas. E, contando com o apoio e com a declarada intermediação, inclusive o nome do Vigarru aparece num documento, eu vou mencionar com os senhores, o José Joaquim da Maia consegue uma verdadeira façanha. Ele, valendo-se do pseudônimo, em razão das conversas serem absolutamente sigilosas, ele escreve uma carta valendo-se do pseudônimo Vendeck, e consegue falar pessoalmente em março de 1787 com Thomas Jefferson, que era, então, embaixador dos Estados Unidos na França. E o Maia pede apoio ao Thomas Jefferson para a revolução que se pretendia fazer no Brasil. Então, vejam, senhores, existe a troca de correspondência, eles se encontram no sul da França para tratar do quê? Da Inconfidência Mineira. Então, nós temos aqui, de maneira absolutamente incontestável, que nós tivemos episódios relacionados à Inconfidência Mineira que se deram em território francês, portanto, no continente europeu. Aqui eu trago para ilustrar aos senhores essas correspondências. Eu consegui encontrar na biblioteca do Congresso norte-americano. E aí, à esquerda, nós temos a correspondência de 9 de outubro de 1786, do Vendeck, que é o Maia, na verdade, escrevendo ao Thomas Jefferson. E, ao lado à direita, a resposta, e aí o José Joaquim da Maia se refere, se remete a Thomas Jefferson, valendo-se do pseudônimo de Vendeck, e os senhores verificam nessa seta azul que eu coloquei aí a citação do nome do professor Monsieur Vigarru. Então, fica evidente que o Vigarru, que era um maçom de renome, faz a intermediação para o Maia conversar com Jefferson em final de 86. Em dezembro de 86, de Paris, Thomas Jefferson, vocês veem a assinatura do Jefferson aí, responde a Vendeck, né? E combinam se encontrar, e depois nós temos, de fato, o encontro que se dá em março, né, de 87, ou seja, 3 meses, um pouco menos de 3 meses depois, e eles tratam, de fato, do que os Estados Unidos poderiam fazer para apoiar o movimento Inconfidente aqui no Brasil. Bem, houve o Jefferson foi absolutamente cauteloso. A gente percebe que ele estava cheio de dedos para conversar com o Maia, mas parece que o Maia conseguiu, de certa forma, seduzir Jefferson, porque em 4 de maio de 1787, o Thomas Jefferson, né, que viria a ser posteriormente presidente dos Estados Unidos, ele escreve um relatório ao secretário de Estado dos Estados Unidos, que era o John Jay, demonstrando-se bastante favorável à possibilidade de apoiar o Brasil no caso de uma revolução, dizendo, inclusive, que, abre aspas, uma revolução bem-sucedida no Brasil não poderia deixar de interessar-nos. Ou seja, o Thomas Jefferson não descarta a possibilidade de apoiar os Inconfidentes Mineiros. Entretanto, pouco mais de um ano depois, o movimento Inconfidente é descoberto, desbaratado, e, enfim, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Então, essa troca de correspondências, e tanto de Vendeck, do Maia para Thomas Jefferson, quanto do Jefferson direto para os seus superiores nos Estados Unidos, demonstram, de fato, que o movimento Inconfidente foi algo bastante significativo sob o ponto de vista territorial. E aqui uma curiosidade que eu descobri também nas pesquisas na biblioteca do Congresso norte-americano. Esse é um documento que não aparece sequer nos autos de devassa da Inconfidência
Mineira, é um documento inédito, eu citei um estudo recente que eu escrevi sobre isso, mas vejam, senhores, em 1791, gente, 1791, os Inconfidentes estavam presos nas masmorras do Rio de Janeiro. O coronel David Humphreys, que era ministro dos Estados Unidos em Portugal, então ele era o representante dos Estados Unidos em Portugal, sabendo da prisão dos Inconfidentes aqui no Brasil, eles estavam praticamente todos no Rio de Janeiro, alguns em Vila Rica, ele foi acionado sigilosamente pelo secretário de Estado, quem? Thomas Jefferson, em 1791, Jefferson faz contato com David Humphreys em Portugal para cumprir uma missão secreta de informar sobre a força, riqueza, recurso, ilustração e disposições do Brasil. Então, obviamente, a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa temática, mas me parece que o Thomas Jefferson ficou, de fato, seduzido pela exposição que havia sido feita pelo Wendeck, pelo Maia, e mesmo com os Inconfidentes presos, ele manda essa correspondência. Aqui eu coloco a transcrição desse documento que nós encontramos nos Estados Unidos. Mandai-nos todas as informações possíveis acerca da força, riqueza, recursos, ilustração e disposições do Brasil. O ciúme da Corte de Lisboa a este respeito há de, necessariamente, inspirar as cautelas necessárias ao fazer e comunicar essas averiguações. Então, a gente verifica que, de fato, os Estados Unidos tinham um interesse muito grande em uma possível revolução de sucesso no Brasil, o que poderia, para eles, significar algo muito importante, sobretudo do seu ponto de vista econômico, obviamente, não existe dúvida a respeito disso. Aqui, só para ilustrar, esse é o diploma conferido ao Maciel, José Álvares Maciel. Ele está, para quem quiser conhecer, no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e expressamente citado nesse diploma, que eu já tive a oportunidade de analisar com muita cautela, inclusive detalhes de assinaturas e etc., aparece aqui o nome de Dominicum Vandelli, que é Domingos Vandelli, que era o mais importante professor de Coimbra àquela época, a época em que os Inconfidentes estudaram na Universidade de Coimbra. O Vandelli está para Coimbra, como o Vigarou está para Montpellier. Vandelli era italiano de nascimento, ele nasceu em Pádua em 1735, era filho de um professor famosíssimo de Pádua, e uma figura de maior relevo no campo científico de Portugal e da Europa naquela época. Ele foi secretário da Academia de Ciências de Lisboa, que era considerada uma das mais inovadoras instituições de pesquisa científica no território português, considerada como um centro de jacobinismo, porque a maior parte dos integrantes da Academia de Ciências de Lisboa tinha vínculo com a maçonaria, eram pessoas de ideais muito evoluídos, grandes leitores dos clássicos proibidos da época, como Rousseau, Montesquieu e tantos outros. E o Domingos Vandelli tinha uma amizade muito próxima com vários dos Inconfidentes mineiros. E a gente poderia citar dois deles aqui: o Visconde de Barbacena, que tem uma participação fortíssima no movimento da Inconfidência, ainda pouco conhecido, pouco esclarecida, e o Álvares Maciel, que era um dos alunos diletos do Vandelli, né? O Inconfidente José Álvares Maciel, ele era considerado como um aluno de excepcional capacidade. Ele chegou a impressionar o próprio Vandelli. O Vandelli era absolutamente exigente
no que diz respeito às expedições científicas, a quem ele confiava as missões para a época, mas o Vandelli chega a convidar o Álvares Maciel para fazer pesquisas mineralógicas na Serra da Estrela, em Portugal, e o Vandelli, em uma de suas publicações, cita o Álvares Maciel como descobridor de jazidas de arsênio naquela região, e também o autor da classificação de diversas rochas. Então, era um mineralogista de profundo conhecimento. Tanto que, quando retorna ao Brasil, o José Álvares Maciel fica encarregado de encontrar salitre para a produção de pólvora, que iria dar sustentação ao movimento da Inconfidência Mineira. Após o Maciel se formar em Coimbra, ele viaja pela França, pela Inglaterra e aprofunda muito os seus estudos sobre química e produção industrial de tecidos e metais, inclusive visitando os fóruns de Birmingham, na Inglaterra, além de absorver os ideais iluministas, então, francamente em pulsação nas elites intelectuais da Europa. É nessa ocasião que o José Álvares Maciel é iniciado na ordem maçônica, e isso ele vem a confessar quando ele foi assistido pelo frei franciscano Raimundo Penaforte, logo após a leitura da sentença que condenou os Inconfidentes à morte, mas que posteriormente viria a ser comutada, exceto para Tiradentes. Então, nós temos isso textualmente nos autos de devassa da Inconfidência Mineira. O José Álvares Maciel se confessou maçom ao frei Raimundo Penaforte. Bem, nós falamos de Inconfidência Mineira em Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, falamos de Inconfidência Mineira em Coimbra, falamos de Inconfidência em Montpellier, falamos de Inconfidência nos Estados Unidos, em razão da troca de correspondências havida naquela ocasião. Mas nós não podemos deixar de notar que nós temos também que falar de Inconfidência Mineira em território africano. Afinal de contas, os inconfidentes que foram condenados, eles foram degradados para o território africano. Para Angola, por exemplo, nós tivemos o envio do José Álvares Maciel, que eu vou voltar a falar dele. Eu sou um apaixonado pela biografia do José Álvares Maciel. Ele é, sem dúvida alguma, o grande ideólogo da Inconfidência Mineira, ao lado do cônego Luiz Vieira. O Francisco Paula Freire de Andrade, o Francisco de Oliveira Lopes, o Luiz Vaz de Toledo e Pisa, o Domingos de Abreu Vieira e o Inácio José de Alvarenga Peixoto, o Alvarenga Peixoto que morreu logo no primeiro mês que chega ao continente africano, em razão de febres que acometiam muito as pessoas que chegavam, né, os forasteiros que chegavam ao território africano naquela época. Para Cabo Verde, nós tivemos o envio do José de Rezende Costa Filho, que, para nossa felicidade, retorna vivo ao Brasil e ocupa, inclusive, cargos importantes na administração aqui no Brasil, a administração colonial, e mesmo depois da Inconfidência, nós temos a participação dele, inclusive, como deputado. Para Moçambique, nós temos o envio do Tomás de Antônio Gonzaga, o Vicente Vieira da Mota e José Aires Gomes. E para Guiné, o José de Rezende Costa Pai. Então, nós verificamos aqui o envio, né, dos degradados inconfidentes para Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné. São territórios também que tiveram participação no movimento da Inconfidência Mineira. Por quê? Porque o envio dos degradados para lá ocorreu em decorrência da participação deles no movimento inconfidente. Então, ainda que reflexamente, nós tivemos, sim, a presença do movimento inconfidente, ainda que na fase de cumprimento de pena dos envolvidos no território africano.
eu já estou caminhando para o final, mas eu não gostaria de terminar a minha fala sem chamar a atenção para a trajetória do Maciel em Angola. Porque, na verdade, e isso aqui para mim é muito simbólico, um dos principais sonhos do movimento Inconfidente, que era a industrialização do Brasil e a produção do ferro em larga escala, um sonho acalentado por todos os Inconfidentes, e essa missão havia sido confiada ao José Álvares Maciel. Ele acaba realizando esse sonho em território africano, numa situação de absoluta penúria econômica, de absoluto sofrimento em termos de saúde. Ele estava com a saúde muito debilitada em razão de escorbuto, sobretudo, mas esse sonho inconfidente, o sonho dos Inconfidentes mineiros, um deles se realizou em território africano. Em fins de julho de 1792, o Maciel chega ao presídio de Massangano para cumprir o seu degredo. Já logo no início, né, em razão da sua cultura e capacidade, isso fica muito evidente, e as autoridades locais permitem que o Maciel inicie, ainda recluso no presídio de Massangano, a produção de telhas, de tijolos, de panelas, de cachimbos de cerâmica e uma olaria que funcionava junto ao presídio. Então, uma pessoa que poderia deixar se abater pelo infortúnio, pelo fato de estar degradado, pelo fato de terem sido frustradas as suas pretensões de liberdade, uma pessoa de uma das famílias mais importantes de Minas Gerais, economicamente muito bem situada, formado na Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, criada ainda no século XIII, uma pessoa que passou pela França, passou pela Inglaterra, um cientista de renome, não deixou se abater, né? Mesmo estando ali como preso, ele dá continuidade àquele seu espírito empreendedor e começa a produzir esse material cerâmico em larga escala. Nós temos a felicidade de ter tido um padre missionário que passou pelo Brasil, residiu na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, que foi o padre Manuel Ruela Pombo. E o padre Manuel Ruela Pombo ele se apaixona pela Inconfidência Mineira, porque em São Gonçalo do Sapucaí foi onde residiu o Inácio José de Alvarenga Peixoto. São Gonçalo está ao lado de Campanha, e onde faleceu a Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira, a esposa do Alvarenga. O padre Manuel Ruela Pombo se apaixona pela Inconfidência, depois ele vai para a África e se dedica a pesquisar em território africano documentos relacionados aos Inconfidentes mineiros. Então, nós temos um contributo imenso, pouco conhecido, de documentos manuscritos do século XVIII relacionados aos Inconfidentes mineiros. Eu tenho boa parte desses documentos, em razão das pesquisas que eu fiz em Portugal, e o padre Manuel Ruela Pombo diz o seguinte: a mistura dos barros, formas de cozer, o uso das gomas para os vidrados, a arte ou forma das vasilhas, universal utilidade doméstica, tudo ensinou o doutor Álvares Maciel com as suas próprias mãos. Esse é o presídio de Massangano, onde o Maciel ficou preso. Então, vamos dizer assim, né, um patrimônio cultural. Hoje parece que está mais para ruínas. Talvez o melhor conceito seja de patrimônio arqueológico histórico, talvez, onde esteve um Inconfidente mineiro dos mais importantes e relevantes do movimento. Então, vejam, senhores, aí esse quadradinho vermelho, onde o Álvares Maciel se encontrava lá no território africano. Vejam, senhores, que está bastante distante aqui de Ouro Preto, de Rio de Janeiro, de São Paulo, e mesmo distante de Coimbra e Montpellier. Então, na verdade, nós temos a presença da Inconfidência também em território africano.
Entre 794 e 796, o José Álvares Maciel faz diversas viagens pelo sertão de Angola, vendendo tecidos. Ele pegava tecidos em consignação em Luanda e vendia no interior de Angola. Nós temos documentos que comprovam isso. Durante as viagens pelo interior de Angola, a pedido do então governador, Dom Miguel Antônio de Melo, o Maciel levantava as jazidas minerais existentes na colônia. Então, vejam só, apesar de estar ali em degredo, ele cumpria com a maior solicitude possível aquilo que lhe pedia o governador de Angola e fazia o mapeamento das jazidas do que tinha de riqueza mineral naquele território. Em 1797, vejam, senhores, ele já tinha conhecimento aprofundado sobre as minas de ferro, jazidas de ferro de Oeiras, Calumbo, Ilamba, Cassange e Golumbo. Então, é uma pessoa de extremo conhecimento que identificou diversas jazidas de ferro. Já era sabido que as jazidas de ferro existiam no território africano, tanto que o conhecimento da produção, manufatura do ferro aqui em Minas Gerais, aquela época, era de domínio muito grande dos próprios africanos que traziam esse conhecimento do seu território de nascimento, mas o Álvares Maciel identifica as grandes jazidas, aquelas que tinham a capacidade de uma produção em escala maior. Segundo uma correspondência dirigida por Maciel ao governador de Angola no ano de 1800, aí o Maciel já tinha implantado uma siderúrgica em território, uma pequena siderúrgica em território africano. E ele diz o seguinte: os ferreiros têm os ocupados na fatura de pregos, que saem muito mais em conta do que os que se vendem nessa cidade, e até o presente se tem feito 3.000 de meio caibro, e agora se principiam a fazer de caibro, ou seja, caibro inteiro, os pregos maiores, por ser este um dos gêneros que nos há de ser preciso, e de Lisboa não virão, talvez, pelo preço que aqui saem. Então, vejam os senhores que aquela pretensão, aquele sonho do Maciel e dos seus companheiros de Inconfidência de produção siderúrgica, de produção da fundição do ferro em escala industrial, acontece no ano de 1800, no território de Angola. O José Álvares Maciel ele passa a padecer, como eu disse antes, de graves problemas em decorrência do escorbuto. As cartas, ele tem várias cartas que narram, inclusive as feridas pelo corpo, e a gente verifica o quanto sofreu aquele mineiro. Sofreu de obstrução das vias respiratórias, muita dificuldade de respiração, e ele falece no início de 1804, sendo sepultado na matriz de Massangano, que é essa igrejinha que aí se encontra. Os seus restos mortais teriam sido exumados na década de 1930 e trazidos para o Panteão dos Inconfidentes em Ouro Preto. Então, senhores, a Inconfidência Mineira, na verdade, ao meu sentir, ela não é só de Minas. A Inconfidência Mineira não é um movimento de 3 capitanias, de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em verdade, o meu pensamento é de que o movimento Inconfidente é um movimento de 3 continentes. O que nós temos é a participação, a ocorrência de fatos relacionados ao movimento Inconfidente, tanto na Europa, quanto na América do Sul, quanto na África. Então, de Sucuriú a Montpellier, de Sucuriú a Cassange, de Sucuriú a Luanda, nós temos a presença de pessoas que aspiravam pela liberdade, que lutaram pela liberdade e que acabaram escrevendo a história de seus nomes nesses 3 continentes. Então, eu penso que a abrangência espacial do movimento da Inconfidência Mineira comporta um olhar para além do território da capitania de Minas Gerais.
A circulação de ideias e de personagens envolvidos na Inconfidência envolve, como eu disse, 3 continentes. Entre Montpellier e Sucuriú, a perspectiva da possibilidade de se encontrar novas informações tratando do tema deve alimentar o interesse por novas investigações, incluindo, inclusive, a arqueologia histórica e a cartografia. Enfim, senhores, nós ainda temos muito o que descobrir sobre a Inconfidência Mineira, talvez uma das mais importantes e belas páginas da história do nosso povo. Eu agradeço a todos pela atenção. Um grande abraço.